Oi, gente. Boa noite. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Bom dia, pessoal do Brasil. Boa noite, pessoal do Japão. Vamos compartilhar aí a live de hoje. O pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Vou pedir só para alguém me dar um oizinho aí, para ver se tá tudo bem com o som, para a gente poder começar nosso bate-papo de hoje, falando sobre educação emocional, sobre inteligência emocional também. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. Nair, boa noite. Obrigada. Seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre educação emocional. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem, né? Tá, vamos lá. Qualquer coisa vocês me dão um retorno aí. Vamos compartilhar. Enquanto isso, o pessoal tá chegando. Bom, eu vou representar. Eu sou Viviane. Sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão em centro terapêutico, atendimento de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. E venho aqui no Portal Mie conversar com vocês um pouco aí sobre assuntos da neurociências, sobre desenvolvimento infantil. E agradeço também ao pessoal do Portal Mie pelo espaço cedido. Mariana Almeida, boa noite. Tudo bem, pessoal? Oi, Kellen. Bom, deixa eu só ver aqui, gente, se tá tudo bem. Tá, qualquer coisa vocês me mandem um aviso, tá? Bom, vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre educação emocional, né? O que é? Hoje em dia a gente tem ouvido falar muito nessa questão de que precisamos educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e realmente, né, nunca foi tão falado, tão discutido esse tema como de uns anos para cá. A gente tem tido aí muitos problemas em relação à formação dos jovens, das crianças, e muitos valores sendo perdidos, e aí a gente começou a se preocupar um pouco mais com essa questão de como que as crianças lidam com alguns determinados sentimentos e como isso afeta a vida dessas crianças na adolescência e na fase adulta, né? Então tudo isso acabou tendo um olhar diferenciado para essas questões todas, e o que pode se buscar para resolver ou tentar minimizar algumas questões que são levadas e chegam na vida adulta com uma bagagem muito grande, muito forte, né? Uma dificuldade muito forte de se entender, de compreender determinadas situações, de entender o outro, né? Então a educação emocional, ela veio aí justamente para nos orientar, nos reorientar em relação aos nossos sentimentos, ao que é certo, ao que é errado, diferente da inteligência emocional, que também nós já conversamos sobre isso nas lives anteriores, e lá, né, a gente explica um pouquinho sobre o que é a inteligência emocional, como que a gente trabalha e desenvolve ela. A educação emocional também, ela vai no mesmo sentido. Pessoal, só para quem ainda não conhece as lives, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, pode mandar nos comentários que eu vou lendo no decorrer da nossa conversa e vou respondendo. O que eu não conseguir responder agora, na hora, eu respondo em inbox, tá? Mas pode mandar aí as dúvidas e as perguntas que a gente vai batendo um papo aí bacana, tá? Então, né? Aí essa questão da educação emocional. Por que a gente precisa e realmente tem que ter esse olhar diferenciado para essa questão, para a gente conseguir formar as crianças de uma maneira que elas consigam chegar na fase da adolescência e na fase adulta de uma maneira tranquila,
né? Sabendo entender os seus sentimentos, sabendo conduzi-los, né? A gente fala que controlar os sentimentos, também a gente falou muito na outra live, e controlar os sentimentos é muito difícil, né? Até porque os sentimentos vêm, né? Então ele chega pra gente, chega essa informação lá no nosso cérebro, ele capta, e aí ali a gente tem que saber transformar ela. A reação instintiva, claro, dependendo do sentimento que chega, é da gente se defender, da gente reagir, né? Então, as emoções, os sentimentos, eles chegam na gente. O que a gente precisa fazer? Ter a inteligência emocional para entender que tipo de sentimento que eu estou nutrindo, que eu estou pegando ali para mim e fazendo com que ele cresça dentro de mim. E agora, como educá-lo, né? Boa noite, Portal Me, boa noite, Júnior, boa noite, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, curtem, compartilhem a live para que chegue no maior número de pessoas, para as pessoas que precisam ouvir essas informações. Então, pessoal, compartilhem a live, curtam a página do Portal Me, tem bastante informação bacana, ok? Então, vamos lá. Então, como a gente educa esse tipo de sentimento, né? Qual tipo de sentimento? Na verdade, todos eles são aprendidos, né? Então, a raiva, o medo, a tristeza, isso tudo vai chegando naturalmente, né? São sentimentos inatos, a gente nasce com eles e aí eles vão aparecendo em determinado momento da vida. Só que quando a gente não tem, não o controle, né? Mas se a gente não souber conduzi-los para que aquilo não tome uma proporção maior do que deveria, certamente a gente vai ter um problema muito sério, né? Então, ou a gente vai explodir no momento que não deveria, ou ao contrário também ocorre, né? Uma apatia muito grande, a gente ficar sem reação, a gente engolir aquela situação, vamos dizer assim, e deixar passar. Então, isso também faz mal, né? Então, os extremos não faz bem, nem a raiva e a violência excessiva, mas nem também essa apatia, né, quando a gente se anula demais e aí a gente esmaga todos aqueles sentimentos, tudo aquilo que a gente está sentindo em prol do outro, ou enfim, de alguma situação que a gente não sabe como resolver e acha, por vezes, que a gente deixar passar batido ou deixar quieto é a melhor saída. E nem sempre é, porque a gente também sofre nesse sentido, né? Então, o que a gente precisa saber de início é que são habilidades que a gente pode trabalhar, né? Elas são desenvolvidas, a gente pode desenvolvê-las para que elas sejam ou com mais intensidade ou com menor intensidade, tá? As emoções, elas vêm, elas chegam, né? A gente recebe essa informação, essa emoção, ela é recebida pelo nosso cérebro, mas... E aí a gente não tem controle, né? Porque vem, né? A gente não consegue controlar. E essa emoção, essa sensação, ela vem. E quimicamente acontece toda uma questão aí cerebral e que a gente acaba tendo que ter uma reação diante dessa situação e essa emoção que nos foi imposta ali naquele momento. E aí a gente precisa parar e pensar. É muito difícil a gente parar e pensar num momento onde os nossos sentidos, a nossa emoção, tá tudo ali borbulhando e a gente tá realmente mal, ou tá muito nervoso, ou tá muito triste, ou tá com muita raiva, ou ao contrário, a gente tá tão feliz que aí às vezes esquece muitas coisas, perde a noção, né, devido a tamanha felicidade, e aí a gente não sabe como conduzir essa situação. Então, existem treinos, né? Hoje a gente tem aí muitas, a gente consegue descobrir bastante coisas, bastante livro, bastante curso, bastante informação sobre esse tema. Mas a gente precisa primeiro entender como que esse processo se dá, né? Como que isso tudo funciona, como que isso chega. É possível eu desenvolver, eu treinar essa habilidade? É possível eu me educar, né, emocionalmente? Porque é tão difícil, né? A gente... lidar com as nossas emoções já é algo difícil. E aí educá-las, então, é muito mais difícil, né? Para as crianças também é o mesmo processo. Nós adultos ainda já estamos um pouquinho na frente, porque a gente sabe, né? Ou não sabe, né? Alguns têm uma dificuldade muito grande de expressar o que está sentindo. Então, o início de tudo é nomear,
tá? Nomear as nossas sensações. Então, eu tô com raiva, eu tô triste, eu estou entediado, eu estou chateado com alguma coisa, eu estou surpreso, né? A gente, quando fala de emoções, acho que é sempre o básico, a raiva, a alegria, a tristeza, né? E o medo e só. Não, existem vários tipos de emoções e de sentimentos, e quando a gente sabe expressá-los de uma maneira correta, fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo, né? Então, nem tudo é raiva, né? Nem tudo é ódio, nem tudo é só alegria. Então, existem essas variações de emoções que elas precisam ser trabalhadas e ser explicadas, tá? Porque muitas crianças não entendem o que está acontecendo com ela porque elas não sabem nomear aquilo que ela está sentindo, tá? Então, a gente também, adulto, às vezes não sabe. A gente fala, não sei, estou meio assim hoje. Tá, mas o que é esse meio assim? Como que é? Qual é o grau de intensidade desse meio assim que você está hoje? Então, a gente precisa saber, né? Para eu educar algo, para ensinar algo, eu preciso primeiro saber o que é aquilo para poder arrumar, que nem a gente fala na reeducação alimentar, né? Que pra gente ter uma ideia mais ou menos. O pessoal sabe que tá comendo coisa errada e que por um problema de saúde ele precisa reavaliar a sua alimentação e precisa se alimentar de uma forma adequada. Então ele conhece o errado e ele precisa arrumar para o novo. Então a gente tem que saber o que está acontecendo de errado comigo, né? Ou que está atrapalhando, que está ali me atormentando e eu preciso resolver essa situação para depois poder educá-la, né? Então, o primeiro passo, nomear. O segundo é reconhecer. Eu preciso reconhecer que sim, eu estou tendo alguma dificuldade, sim, eu estou tendo alguma coisa que eu estou sentindo, eu estou passando que não está legal e que eu preciso arrumá-lo, tá? De novo, sentir, todos nós vamos sentir, né? O sentimento, como eu falei, ele vem, ele é cerebral, então acontece, a gente, quando fica nervoso, o coração palpita, a mão treme, a gente soa, a gente fica nervoso, as palavras somem da nossa cabeça, a gente não sabe mais o que está falando, a gente se perde no decorrer da fala, da conversa. Isso tudo são reações que o nosso organismo, né, que o nosso corpo tem, é uma reação física, biológica, e aparece. Então, esse tipo de reação mesmo a gente não consegue controlar, né? Tem gente que fica muito vermelha, tem gente que você vê que a pessoa tá suando, que ela tá muito nervosa. Então, esse tipo de reação, apesar de você também a gente não vai conseguir resolver esse tipo de situação. Porém, o caminho, né, para que chegue no suor de mãos, por exemplo, a gente vai conseguir controlar com a educação emocional. Tá? Então existem técnicas, existem um trabalho todo feito aí de tratamento para que não chegue a esse ponto, para que o organismo não chegue a ficar o rosto ficar vermelho, enfim. Essa educação do caminho que faz com que a gente pare, pense, se organize mentalmente, fisicamente, para estar bem diante de alguma situação, tá? Maribel tá dizendo que pai tem 8,40. Quando ela fica com raiva, ela sobe na cadeira para brigar com ele. Papai começa a rir e brigar, acaba por isso eles estão casados há 24 anos. Sim, perfeito. Eu acho que essa questão de você, né, de você não entrar também na vibe do outro, né, de você não entrar nesse momento de provocação, e você evita muita coisa, tá? É muito difícil. Principalmente as baixinhas, que nem eu. É muito difícil, mas a gente precisa se organizar mentalmente diante até das brigas aí, né? Que faz parte, acontece. A gente não vai conseguir controlar, assim como realmente, né, não consegue. A gente não controla, mas a gente educa, né? E essa forma aí com seu pai, sua mãe encontrou, na verdade, é muito bacana, né? De acabar com uma tensão, uma situação, e é realmente aí, né? O pessoal fala que quando não quer, dois não brigam, né? É mais ou menos isso, né? Ninguém briga sozinho. Então, se você consegue ter que aí no caso, Manuel, sua mãe tem uma inteligência emocional muito bacana, né? E aí ela consegue se organizar dentro do caos.
né, dentro de toda essa provocação. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande, né, que se desestabiliza muito rápido. Então, de repente está lá na fábrica, trabalhando, está super concentrada no que está fazendo e acontece alguma coisa e pronto. É o estopim para ela já se desorganizar mentalmente e aí ela abre vazão, ela está despreparada para a situação e ela abre um espaço para que a raiva domine e aí ela já se perde no trabalho e acontece aí um monte de outros problemas durante o decorrer do dia, né? Claro, tem dia que por mais que a gente se eduque emocionalmente, a gente não vai conseguir. E faz parte, tá? Todos os sentimentos, sejam bons, sejam ruins, todos eles fazem parte, somos seres humanos, todos nós vamos sentir. Tá? O que a gente precisa é saber em que momento eu preciso ter um comportamento mais forte, mais em defesa, né? Ou não. Ou em que situação eu realmente posso inverter e deixar passar e não entrar naquela briga desnecessária. E isso principalmente em relação à educação de crianças, né? A gente vê que, como eu sempre falo, né, com os pequenos, existe uma provocação muito grande, né? As crianças já tendem a ser muito desafiadoras, né? Então, já nasce, começa a andar, começa a falar, pronto, já começa a desafiar pai e mãe, já começa a querer impor o que está sentindo, o que está querendo, e aí já começa a desestabilizar emocionalmente a família. E aí os pais se perdem e aí fica aquela confusão. Então a criança tem uma atitude errada e aí os pais se desestabilizam e aí pronto, vira aquela confusão dentro de casa, né? Mas eles são pequenos, né? Eles ainda não sabem nomear o que eles estão sentindo. Então é difícil para eles, né? Às vezes eles fazem sem ser de propósito, às vezes eles fazem com um pouquinho mais de propósito, né? E aí o que acontece? Essas crianças acabam deixando a família irritada, aí deixa o pai irritado, deixa a mãe irritada, e aí vira aquela grande confusão, e aí todo mundo entra lá na vibe do nervosinho, né? Então, existem algumas leituras que a gente pode estar auxiliando com os pequenos, né? Principalmente com os pequenos, que é a turma que eu trabalho, com os adolescentes também é bacana. Tem bastante material, bastante livros, né? Aqui a gente tem bastante editoras que trazem livros do Brasil para cá. E é importante que vocês tenham esse acesso, que vocês vejam esse material para poder trabalhar não só com a gente, né? Mas com as crianças também. E quanto mais acesso eles tiverem a esse tipo de informação, então quanto mais você explicar para a criança que naquele momento, se ela está com raiva, que é normal, que faz parte, mas que aquele comportamento não pode gerar uma atitude negativa, isso é bacana porque não é só para criança, né? Para nós adultos também. A gente também tem que saber que o nosso temperamento, o nosso comportamento, ele tem que ser cuidadosamente verificado. Por quê? Porque os pequenos, eles muitas vezes eles aprendem por modelo, né? Então assim, se eles têm um modelo de pai e mãe, onde existe muita briga na família, onde existe muita desunião, onde existe agressão verbal, a probabilidade dele desenvolver as mesmas características é muito grande. Tá? Então a gente primeiro precisa se cuidar, precisa conhecer, nomear, reconhecer esses sentimentos, essas emoções, para depois eu conseguir trabalhar com a minha criança ou com o meu adolescente, né? Como geralmente quando isso acontece na família já é um pouco mais difícil, porque os pais já ficam um pouco mais perdidos diante da cena ou da situação, existem aí sim profissionais que estão para auxiliar, para ajudar e para trabalhar com técnicas de educação emocional, de inteligência emocional, para fazer com que essas crianças e esses adolescentes se entendam, né? E eles passam a compreender e a trazer novas soluções, resolver os conflitos,
tanto interno, né, que as crianças têm muito conflito interno, apesar de muito pequenos, mas de saber, né, em vez de morder um coleguinha ou em vez de empurrar um amiguinho. Então, eles quando eles souberem, né, e aprenderem que existe uma outra forma, que existe outra maneira de expor o que ele está sentindo, aquele sentimento que está ali, que não é bom, ou que é bom e que ele pode sorrir, ele pode brincar, ele pode abraçar, né, principalmente aqui no Japão, que a gente tem essa questão aí do toque, né? A sociedade aqui a gente sabe que não permite muito, e aí as mães ficam meio perdidas porque não sabem se incentivam o abraço, o carinho, a atenção, né? Que os brasileiros, geralmente os latinos no geral, é um povo mais afetuoso, mais caloroso, então a gente tem emoções e sensações que parece que aqui é desconhecida, né? Eu atendo muita criança, muito adolescente que nascido e criado aqui no Japão, estão em escola japonesa, e aí quando você vai perguntar em relação a sentimentos e emoções, é difícil, eles não sabem o que significa, né? E aí você fala, mas o que você está sentindo? E é uma dificuldade tão grande deles falarem o que é, e quando falam, eles descrevem toda a sensação, né? Eles não conseguem falar literalmente o que eles estão sentindo, né? Então, se falar, você tá entediado, eles não sabem o que significa, né? Tem algumas, mas é frustração, não sei o que, eles ficam meio perdidos, né? Então, já que a gente tá nesse espaço aqui, né? Nessa sociedade que é a japonesa, e a gente, né, tem os filhos aqui, a gente precisa, sim, orientá-los e auxiliá-los em relação a isso, o que sente, como sente e o que eles podem fazer para se expressar de uma maneira adequada, né, de reagir de uma forma adequada, dependendo da situação que é colocada ali para ele. Até porque aqui no Japão, a questão da inteligência cognitiva, ela ainda se faz mais presente, né, e vai fazer, porque tem essa questão, né, dos japoneses inteligentes e tal, do que a inteligência emocional. Então, eles ainda vão para essa questão do QI, do desenvolvimento, do que sabe, do que não sabe, do que aquilo que eles sentem e o que eles entendem, né? E aí fica um pouco difícil, porque o que acontece? As crianças ficam apáticas, elas não se envolvem, e aí aquele sentimento vira aquela bagunça. Algumas crianças e adolescentes não dão conta, né, de todas essas emoções, e aí a gente tem esses problemas de Hijime que tem aqui, o bullying, Hijime, as crianças, os adolescentes se suicidam, enfim. O resultado final é sempre muito ruim, né, é sempre muito complicado, porque você espera a situação chegar num grau tão ruim que as crianças e os adolescentes não sabem mais o que fazer, e aí acabam fazendo o que não devem, né? Então, a inteligência emocional, a educação emocional, ela é tão importante quanto a inteligência cognitiva. Então, não adianta eu ser um expert em determinados assuntos, sabe ler, escrever, sabe português, sabe Nihongo, meu filho sabe inglês, sabe um monte de coisa, e não sabe se portar diante de uma situação de estresse, né? Tem tanto conteúdo acadêmico e não sabe se portar numa reunião de amigos, por exemplo, né? Quando alguém está extremamente feliz ou quando alguém está extremamente triste, aquela situação incomoda a pessoa, o adolescente, o adulto, num grau que aquilo desestabiliza. E aí a reação dele é tão ruim que vai em todo mundo que tá junto. Então se torna um adulto que ninguém quer estar por perto, não tem amigos, é um adulto que geralmente trabalha sozinho, mora sozinho, não tem contato com ninguém, faz o que tem que fazer e vem embora, né? Por quê? Porque ou ele se blindou emocionalmente, ou teve todas essas situações e não soube como trabalhar, não buscou ajuda e não teve ninguém que os orientou, né? O que também forma, assim, muitos adultos com muitas questões aí
desenvolvimento emocional, justamente por causa dessa barreira, por causa de todos esses problemas que não foram falados, que não foram trabalhados, né? Que não foram desenvolvidos, porque sim, a gente pode e deve desenvolver a educação emocional, assim como a inteligência emocional desde a primeira infância. Então, de novo, a turminha lá dos pequenos, as crianças de 1, 2, 3 aninhos, bora trabalhar essas crianças. É normal sim ficar nervoso, é normal fazer birra, mas eu não posso alimentar essa situação e eu não posso dizer que faz parte, tudo bem. Não, vamos trabalhar esses sentimentos, vamos nomeá-los, vamos procurar fazer com que as crianças e os adolescentes também entendam que existem sim situações que são desagradáveis, que vão ser desagradáveis e situações que não se pode mudar, tá? Nem tudo são flores, nem tudo a gente vai poder, a gente sempre vai ter alguém que vai mandar, alguém que vai ter que obedecer e isso faz parte, né? Então, se a gente conseguir trabalhar essa resiliência desde os pequenos até os adolescentes, certamente eles vão levar para a vida adulta uma bagagem muito maior. Então, quando eles estiverem frente a algum tipo de problema que eles precisarem resolver, eles vão ter todo aí uma bagagem, um histórico de informações, né? De conhecimento que ele vai adquirindo para chegar na fase adulta aí e estiver bem, tá? Então, como que a gente pode trabalhar com os pequenos, né? Então, vamos nomear, vamos dizer, existem livros, existe material, existe o Google? Existe o Google, tem muito material bacana? Tem, mas tem muito material ruim, né? Então, nem tudo a gente vai achar lá no Google, né? Então, são informações que a gente precisa, por vezes, ouvir ou de profissionais que entendam e sabem como isso funciona, tá? Ou então eu buscar realmente conhecer um conhecimento mais a fundo, através de livros, de um estudo, para conseguir, se essa criança ou esse adolescente realmente estiver com um problema maior, né, nesse campo aí, eu precisa realmente de uma ajuda, e aí a gente acaba entrando aí com as terapias, com os atendimentos especializados. Por quê? Nem sempre, ou quase sempre, os adolescentes ouvem pai e mãe, né, e isso aí já é sabido, todo mundo já sabe que a gente chega na fase da adolescência, a gente ouve todo mundo, menos quem a gente devia, pai e mãe, né? E aí depois a gente se perde, aí não sabe por que aconteceu, mas faz parte. Então tem momentos que quanto mais você fala, pior é. Por quê? Porque nem sempre a fala do adulto condiz com o comportamento dele. Então nem sempre o que eu falo é aquilo que eu faço. Então o pai e a mãe do adolescente falam para ela, por exemplo, para ele não mentir, porque mentir é feio e não pode, não sei o que, as pessoas não vão acreditar, tal. E aí, de repente, ele faz um belo de um discurso falando sobre mentira, e aí toca o telefone, a mãe vira e manda o pai falar que ela não tá em casa. Por quê? Ela não quer sair ou porque ela não quer atender determinada pessoa, não sei. E aí o adolescente tá lá só ouvindo, né? Fala, opa, peraí, ela falou pra mim que eu não posso mentir, que isso, que aquilo, e aí ela vai, a situação inverte, tá tudo bem? Então eles podem e eu não, né? E aí a gente inculta na cabeça deles. Quando eu crescer eu posso mentir, né? Tanto nos adolescentes como nos pequenos. E aí é muito difícil, né? Porque como é que a gente vai tirar uma ideia de modelo que a criança e o adolescente têm, se ele tem esse modelo dentro de casa, né? Se pai e mãe alimenta esse tipo de informação. Então, é difícil, né? Os pais falam, eu não consigo, né? Chegam para os atendimentos e falam, eu não sei mais como fazer, eu não sei mais como lidar, porque tudo que eu falo tá errado, tudo que eu faço não é. E aí, quando a gente começa a atender as crianças e os adolescentes, a gente começa a ver, eles trazem isso muito presente na fala, né? Ah, mas a minha mãe fala que não pode isso, que não pode aquilo, mas ela faz. Né? Ah, o meu pai fala que não é para fazer assim, mas aí o meu pai vai e faz também. Ou meu pai fala que tem que ser bonzinho e ele vai lá e faz coisa errada, enfim. Então fica difícil mesmo, né? Quando a gente tem essa não referência dentro da casa, fica mais difícil ainda deles terem um comportamento que deveriam ter, né? Mas existem aí espaços justamente para isso, né? Então, aqui no Japão, os adolescentes já trabalham, têm independência financeira. Mais difícil ainda, como lidar com isso? Pois é mais difícil mesmo. Por quê? Porque eles acham
que por eles trabalharem e por eles terem essa dependência financeira, eles podem fazer qualquer coisa e não podem, né? Porque nós também não podemos sair por aí distribuindo raiva, ódio, rancor, né? Porque quem faz isso, a gente sabe que tá rolando aí um distúrbio, um transtorno, alguma coisa aí que não tá bem e que essa pessoa precisa de ajuda. Então, por quê que a gente tem que dizer a eles que tudo bem? Então, assim, a partir do momento que a gente passa a responsabilidade, ok, terminou o estudo, quer trabalhar, quer ter o seu dinheiro, quer comprar suas coisas, isso não justifica sentimentos ruins e sentimentos errados, né? Então não é porque ele tem uma independência, entre aspas, financeira, que ele vai ter uma independência emocional, tá? Pai, mãe, o responsável, o avô, a avó, seja quem for que cuida desse adolescente ou dessa criança, precisa estar junto, tá? Ele vai ter uma independência financeira? Vai, mas uma independência emocional, de quem nos é base, não devemos ter, não devemos, né? A gente não pode chegar e simplesmente falar assim, olha, a partir de hoje você trabalha, você tem o seu dinheiro, vai viver sua vida e tudo bem. Porque a gente sabe se acontecer alguma coisa com esse adolescente, ele vai voltar. E aí quem que ele vai buscar? Ele não vai buscar o patrão, ele não vai buscar a fábrica, ele não vai buscar o chefe. Ele vai buscar a referência que ele tem. Seja a família, seja os pais, né? Então, por mais independente que ele esteja em vários sentidos, já dirige, já isso, já aquilo, a independência emocional, ela não deveria, né? Não deve ocorrer, porque a gente precisa ter um porto seguro, né? A gente precisa ter ali um canto que a gente sabe que se eu precisar, eu vou lá bater na porta, ou eu vou ligar e eu vou mandar um e-mail, alguma coisa assim, e eu vou conseguir ter esse retorno, eu vou conseguir ter essa ajuda emocional, né? E aí, se eu educá-los emocionalmente nesse sentido, mesmo eles tendo dinheiro, eles vão ter a segurança emocional para conseguir passar pelas situações que ele precisa. E eles vão entender que justamente eles ter dinheiro e ser independente financeiramente não quer dizer nada. Se ele não souber lidar com as frustrações, com a raiva, com a impaciência, com a intolerância, né? Isso aí dinheiro não compra. Amizade, dinheiro não compra. Parceria, dinheiro não compra, né? A Paty está falando, né, que com certeza a educação emocional potencializa a educação cognitiva. Perfeito. Por isso precisamos dar importância para as duas. Sim, Patrícia, exatamente. Hoje a gente mais do que nunca estamos vendo aqui que a cognitiva e a emocional precisam caminhar juntas, senão a gente cai aí no problema que trouxeram aí pra gente dessa questão da independência financeira. Eu tenho dinheiro, cognitivamente eu sou bem, mas eu não sei resolver um conflito, eu não sei resolver uma situação diante de um problema. E aí não adianta nada, tá? Eu tenho tudo e não tenho nada. Não tenho amigo, não tenho parente, ninguém quer ficar perto de mim, ninguém gosta de mim, né? E aí não adianta eu ter alguns bens materiais se eu não tenho com quem usufruí-los, né? Minha filha ganha mais do que eu e tem um carro melhor que eu. Que bom! Bom que a inteligência cognitiva ou os caminhos que levou, né, ela a ter um retorno financeiro bom. O que a gente precisa parar e pensar é saber se ela consegue ter uma maturidade emocional tão grande quanto ela atingiu, né, a maturidade financeira. Se sim, ok, perfeito, parabéns, está tudo certo. Né? Ela conseguiu, ela atingiu o que muitos adultos aí ainda estão em busca e também faz parte, tá? Não é só com criança, não é só com adolescente, como a gente falou aí no começo, tem momentos que a gente acaba passando, a gente deixa muita informação, muito sentimento de lado, a gente se anula em prol de muita coisa e aí a gente acaba não aprendendo também, né? A gente acaba não se educando nesse sentido. E aí muitos adultos chegam nessa fase aí, com tão pouca bagagem que realmente não consegue ter o retorno nem financeiro, nem um retorno social aí que teoricamente as pessoas esperam, né? Mas se tem uma maturidade financeira e tem uma maturidade emocional bacana, tá tudo certo, né? Então mesmo que jovem, né, mesmo que adolescente aí já tenha essas questões bem resolvidas, faz muito bem.
O que a gente não pode deixar e o que a gente tem que ficar atento é quando é o contrário, né? Quando tem só uma coisa muito bem resolvida e a outra muito mal resolvida, né? Então a gente precisa sim olhar para a gente aprender como que a gente deve agir e outra, como a gente não deve agir também, né? É uma balança aí, a gente tem umas situações que a gente precisa parar, pensar e resolver antes de resolver, né? Então é difícil, mas assim, a gente resolve internamente para depois resolver externamente, né? Porque o impulso também, o impulso é inato, ele vem e aí quando vê a gente já falou, a gente já quer falar ou já quer fazer e aí a gente age na impulsividade e pronto. Muitas vezes a gente já fez aí uma grande coisa que não devia ter feito. E aí quando a gente vê, a coisa aconteceu, já fizemos e agimos por impulso. Né? Por quê? Porque a gente não parou, a gente não pensou, e é tudo uma questão de segundos. Quando a gente fala para, pensa e faz, é tudo muito rápido, né? Então, existem, como eu falei, né? Existem técnicas para a gente trabalhar nesse sentido, existem dinâmicas, existem jogos, existem brincadeiras, existem muitas opções aí que a gente tem para trabalhar, para entender como funciona esse processo todo, para a gente se autorregular, né? Para a gente se autoconhecer, mas para tudo isso precisa ter todo um caminho, né? Assim como a reeducação alimentar tem todo um caminho, a educação emocional também tem, né? Essas crenças limitantes que a gente tem de que eu nunca estudei, eu vou casar cedo, eu vou ter filho logo, né? Essas coisas de que eu não entendo nada, eu não presto pra nada, eu sou muito ruim. Essas crenças também, elas limitam demais a nossa vida, o nosso desenvolvimento, e aí eu vou me educando errado, eu vou cada vez mais falando e dizendo e tomando pra mim isso como verdade, e aí eu não consigo entender que aquilo pode ser diferente, que eu posso mudar, que eu posso me educar de uma maneira diferente em relação ao que eu entendo por mim ou o que eu entendo pelo outro, né? Então a gente vai colocando tanta informação ruim dentro da nossa cabeça, tanta informação errada e vai acreditando nisso, que aí a gente realmente se perde, né? E aí a gente acaba não tendo sucesso em nada. A gente não tem sucesso na família, a gente não tem sucesso no trabalho, a gente não tem sucesso com os amigos, né? Então essas crenças da gente mudar, parar, repensar e trabalhar, né? Desenvolver coisas boas em vez de coisas ruins, que às vezes a gente nem sabe que a gente está sentindo, e é tão natural e aquilo tá tão lá enraizado que a gente não percebe, e a gente vai vivendo como se tivesse tudo bem, e realmente não tá, né? Mas a gente precisa primeiro ver que tem alguma coisa errada, que opa, não tá legal, eu tô muito nervosa, eu tô muito triste, eu tô ficando brava por qualquer motivo, ou eu estou chorando demais, estou com um sentimento, uma angústia, né? Angústia, tristeza, são sentimentos que aparecem realmente quando a gente não tá bem, né? Mas como a gente não explode nem nada, fala, tudo bem, vai passar. E nem sempre passa, tá? Por vezes, nós é que passamos por cima dela, né? Nós, como um trator, vamos passando assim e falar, deixa isso pra lá, bora seguir a vida, tem um monte de coisa pra resolver, não dá pra eu dar atenção pra esse tipo de sentimento. E é isso que ele vai ficando lá, vai ficando guardado, vai ficando estocado, e aí tem uma hora que, bom, a gente não aguenta mais, e aí o negócio, o estrago está feito, tá? Mas, para que isso não ocorra com os nossos pequenos, a gente consegue sim trabalhar desde pequenininhos com eles. Então, assim, o que a gente pode trabalhar? Principalmente com os pequenos. A gente tem objetos, a gente tem bonecos, a gente tem livro, a gente tem jogos, a gente tem tanta coisa, cardos, né, cartões, que a gente pode mostrar para as crianças e já ir nomeando com elas. Então, é normal, você tá feliz, você está triste, é normal, faz parte, a gente está triste, a gente está feliz. Em que momento que eu me encontro feliz? Em que momento que eu me encontro triste? Por que eu sinto isso? Ou o que eu estou sentindo? Então, são perguntas que vai ajudando a criança a se entender melhor, né? E aí ela vai tomando para si aquele sentimento, vai entendendo o que tá falando, o que tá sentindo, e aí ela vai introjetando aquilo nela. E o dia que ela tiver nesse sentimento, ela vai nos dizer, né? De uma maneira mais fácil,
talvez pra gente que entenda, né? Não pra criança que tá sentindo nenhum produto. Mas tem, por exemplo, a gente tem livros também, né? Que falam aí sobre sentimentos, se a criança tá bem ou não, e aí ela movimenta, enfim, a gente consegue ter aí uma bagagem de informação que dá para trabalhar com os pequenos, dá para trabalhar com os adultos. Se a gente trabalhar na base, né, tudo que a gente trabalha na base é mais fácil, a gente ganha mais tempo, né? A gente consegue deixar aí as crianças mais atentas em relação aos seus sentimentos e aí brincando, né? Como a gente fala, eles aprendem sim brincando, né? Tá com raiva, faz parte, tá triste, tá chorando por quê? Por que você tá assim? Tem criança que chega pra mim, pro atendimento, que é criança não verbal, então não fala, então é mais difícil, né? Conseguir expressar o sentimento ou dizer o que tá falando. Expressar o sentimento, todos nós nos expressamos, tá, gente? Seja verbalmente, seja não verbal, a gente expressa de alguma forma, seja por uma cara, seja por um olhar, enfim, a gente sempre consegue saber se tá tudo bem ou não com a pessoa. A gente se comunica, de alguma forma a gente se comunica, tá? Então a gente só precisa ficar atento, né? Atento aos sinais aí, de repente uma mensagem não respondida, um telefone desligado na cara, né? Ou alguém que chama e a gente não olha. Então ali, se a gente estiver atento, a gente vai perceber que tipo de sensação e emoção que tá passando aí pela pessoa. Mas com os pequenos, a gente consegue sim, através de jogos de brincadeira, e aí mostrando para eles, e aí eles vão tendo a liberdade de estar passando pra gente através de algum objeto o que ele está sentindo ou não, né? Então a gente tem aí muito recurso, muita coisa bacana falando das sensações, das emoções, como eu estou hoje, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô entediado, se eu tô nervoso, se eu tô com raiva, se eu tô cansado, se eu tô exausto, né? São tantas e tantas variações de tantos sentimentos que a gente precisa conhecer. Se não conhecermos todos, pelo menos a grande maioria, até pra gente conseguir explicar, né, pro outro, porque o outro também não é obrigado a saber o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, né? Então a gente, quando a gente explica, fica mais fácil, né? Então a gente encontra muito material bacana, né? Que a gente pode estar aí desde os pequenininhos já ir mostrando quais são as emoções, quais são as sensações, quais são os sentimentos, que faz parte a gente tá feliz, tá triste, tá nervoso, mas que a gente tem que saber como trabalhar com isso, né? Para que essas emoções aí não nos dominem e não deixe a gente perder a razão, porque aí a coisa fica mais difícil do que deveria ser, tá? Mas existem aí sim opções de como trabalhar quando a situação realmente sai muito do controle e aí você não sabe mais como fazer, não sabe mais como agir, porque a criança ou o adolescente, né, o adolescente às vezes se automutila, ou se veste, se cobre todo, ou fica muito no quarto. Então ali tem uma emoção, um sentimento que não está sendo trabalhado, que tá difícil para esse adolescente. Se essa criança chora demais ou já passou a época do desfraude e ela voltou a fazer xixi na roupa, na cama, alguma coisa ali também não tá bacana, não tá legal, então vamos procurar uma ajuda, saber aonde e como ajudar, né? Existem, como eu falei, quando a coisa chega num grau muito difícil, a gente precisa trabalhar logo na base, os pequenos, a adolescência, para que isso não tome uma proporção tão grande na fase adulta, que aí realmente só com terapia, com um atendimento mais específico para conseguir lidar com todo esse problema emocional aí que veio acontecendo desde da primeira infância, né? E aí a gente acaba encontrando profissionais, espaços. A gente tem aqui na região daqui de Nishio agora, né, o pessoal do projeto Chocho, que tá bem bacana, estão trabalhando bacana aí com as crianças e com os adolescentes, e estão trazendo aí essa questão da educação socioemocional, que é muito importante, né, tanto quanto a educação formal, escolar, acadêmica, né. Eu acho que
para a gente ter uma vida bacana, a gente tem que saber equilibrar os três sentidos, né? A minha questão emocional, a minha questão escolar, acadêmica e a minha vida social. Se eu tenho esses três aí balanceados, claro, tem hora que vai ter uma mais, outra menos, mas eu preciso tentar manter aí os três em acordo para que eu consiga ter uma vida bacana, organizada, sem maiores problemas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Na próxima semana, não, na outra, estaremos aqui novamente para a gente conversar um pouco mais sobre assuntos aí de neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil e de adolescentes. Pessoal, obrigada por todo mundo aí. Eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página da NeuroKids, minha página. Lá tem bastante informação bacana também. Ao pessoal do Portal Mia, mais uma vez, obrigado pelo espaço. E dizer a todos vocês que no próximo domingo eu vou estar lá no pessoal da região de Nagano, Ina, lá no prédio Inácio. Então, pessoal de Nagano, quem estiver por aí, estarei lá. Agradecer ao pessoal do Portal Mi, que vai estar lá com a gente. Obrigada. E espero todo mundo lá, ok? E aí na próxima semana, na outra, a gente tá aqui de novo para conversar um pouco mais. Gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. E até a próxima.